Olá, amiguinhos! Hoje nós estamos falando sobre as formiguinhas, que às vezes parecem inimigas dos seres humanos, mas não é verdade. Elas estão aqui por um propósito, como todos os animais. Cada um tem a sua função. E o meu amiguinho aqui, Zequinha, que tem um certo medo das formigas, agora já está ficando mais amigo das formigas. Não é mesmo, Zequinha? Ô, tia Verinha, eu percebi uma coisa. Que os adultos, quando vêem uma formiga, eles matam. E uma criança não. Uma criança segue uma formiguinha, né, tia Verinha? É bem interessante isso. Realmente eu já vi crianças com os dedinhos assim, seguindo as formiguinhas. Elas gostam de fazer o que as formiguinhas... Gostam de ver onde as formiguinhas vão, o que elas têm para fazer. E tu sabe, Zequinha, que as formiguinhas são muito organizadas. Elas dividem as tarefas dentro do formigueiro, elas são muito unidas e elas têm uma rainha, tu sabia? Uma rainha? Uma rainha formiga, tia Verinha? Sim, uma rainha formiga. Tem até filmezinhos que falam das formiguinhas e é bem divertido a forma como elas trabalham e agem dentro do formigueiro. E tu sabe uma curiosidade interessante? Formiga não dorme. Não dorme? Mas quando é que ela descansa? Ela fica mais lenta, ela caminha mais devagar e assim ela consegue repor a energia, enquanto outras trabalham. Então elas vão se revezando. Umas estão trabalhando e outras estão lentamente. E assim elas vão revezando. E tu sabe que elas podem carregar 50 vezes o seu peso? Então elas são muito fortes, tia Verinha. Sim, olha como elas são fortes. Imagina, nós não conseguimos carregar 50 vezes o nosso peso, uma pessoa normal. E uma formiga consegue. E tu já viu uma formiga bem de pertinho? Muito de pertinho não, porque eu tenho medo. Mas uma formiga bem de pertinho tu consegue enxergar os detalhes. Por exemplo, elas têm 2 antenas e elas têm 6 patinhas. E através das antenas delas, é como se fosse 2 sensores. Elas vão captando assim, o lugar onde elas precisam andar, onde tem a alimentação que elas querem. E elas também têm assim, um código entre elas. Quando elas captam assim, uma situação de perigo, elas conseguem se comunicar umas às outras e todas se espalham ligeiro para que nada aconteça. E elas se organizam. Olha como é divertido. Então, por exemplo, se eu for pegar uma formiga, ela consegue avisar as outras e todas saem correndo, tia Verinha? É mais ou menos assim. Mas eu acho que a partir de hoje, da nossa conversa, tu não vai mais fazer isso, né? Se ela não me picar, não. Mas eu não quero ficar perto de uma formiga. Ô, tia Verinha, e todas as formigas são iguais, da mesma cor, do mesmo tamanho? Como é que é? Não. Todas as formigas não são iguais. Elas têm diferença, assim como nós, seres humanos, mas existem várias espécies de formiga. Tem uma formiguinha bem pequenininha, bem vermelhinha, que ela é chamada de formiga-pimenta. Tu sabe por que desse nome? Não sei, mas eu imagino. Se é formiga-pimenta, porque a picada dela deve doer. Deve arder que nem uma pimenta, né, tia Verinha? É isso. Mas eu acho que a formiga que te picou não é formiga-pimenta. Porque senão tu ia estar gritando até agora. Dói muito. Mas o que a gente faz? Eu vou dar uma dica para ti e para as crianças que estão em casa. A gente não deve mexer com os bichinhos que não fazem nada. Se eles estão ali caminhando, estão carregando seu alimento, a gente tem que deixar. É natural terem os insetos na face da terra, a gente tem que aprender a conviver com isso. A gente não vai sair por aí matando os bichinhos que não têm culpa, né? Não tem motivo. Então a gente tem que ser amiguinho, observa eles, como eles têm coisas bonitas que a gente pode aprender. Então tá, eu prometo assim que eu não vou sair por aí matando, mas também não quero ter nenhuma como amiga. Eu nunca vi uma criança, por exemplo, ter uma formiguinha como estimação, isso não dá. Mas, ô tia Verinha, eu conheço uma música que fala de formiga. Eu também conheço uma, será que é a mesma? Quem sabe tu canta um pedacinho pra nós e a gente vai descobrir se a gente conhece ou não. Como é que é essa musiquinha? A minha professora que ensinou, e a musiquinha diz assim: fui no mercado comprar café, veio a formiguinha e subiu no meu pé. E eu sacudi, sacudi, sacudi,
mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar melão, veio a formiguinha e subiu na minha mão. E eu sacudi, 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 mas a formiguinha não parava de subir. Fui no mercado comprar bumbum. Opa, não é bem assim, tia Verinha, não é bem assim. A formiguinha subiu no meu bumbum, mas depois da picada que eu tive, eu nunca mais quero a formiguinha no meu bumbum. Tu tá certo, tu tá certo. Na dúvida, é melhor ficar longe das formigas. Eu preferiria assim. Mas eu conheço um monte de piada de formiga. Conhece piada de formiga? Eu não lembro, tia Verinha. Então eu vou contar uma para vocês. Presta atenção. O que é um pontinho prata no meio da grama? Um pontinho prata? Não sei. É uma formiguinha de aparelho. Que legal, que legal. O que é uma formiguinha... Não. O que é um pontinho vermelho na grama? Não sei, tia Verinha. É uma formiga do Colorado. Oh, tia Verinha, gostei. Então agora eu vou contar uma pra ti, tia Verinha. Tá, então conta pra nós. O que é um pontinho azul no tapete? Um pontinho azul no tapete? Uma formiga argentina? Não, uma formiga do Grêmio. Que legal. Tu viu como tem coisa divertida sobre a formiga? Tu já tá mudando teu conceito, né? Já tô mudando, até vou ficar amigo das formigas. Então vamos fazer o seguinte. Eu agora vou te convidar pra gente ir pro intervalo. Vamos ver se a gente encontra uma formiga por aí, pra ver as características dela. E depois do intervalo nós voltamos falando um pouquinho mais sobre esses bichinhos tão pequenininhos. Aguardem aí que nós já voltamos.